Olá, gente, tudo bem com vocês? Saudações terapêuticas e muitas emoções boas para nós, porque agora nós estamos oficialmente dentro das sefirotes emocionais. Estamos dentro das esferas emocionais, vamos trabalhar as esferas emocionais. Estamos rompendo já para o fechamento desse primeiro módulo. Preparem-se porque tem muita coisa bacana, hein? E no meio das esferas emocionais nós vamos trabalhar um pouquinho já da matemática bíblica, da gemátria, da cultura hebraica, envolvendo um pouco os números, os sentimentos relacionados a números, a cores. Isso é uma coisa legal, a gente já entra um pouquinho também dentro da cromoterapia, então são conhecimentos que podem servir para nos ajudar como terapeutas e como pessoas que querem se desenvolver espiritualmente e emocionalmente, tá bom? Não tem como a gente entrar nas emoções, nas esferas emocionais, e aí o gráfico vai ser apontado aí para vocês, já vão olhando para o gráfico novamente, para ir relembrando quais as esferas que nós trabalhamos. Trabalhamos Keter, lá em cima, trabalhamos Chokhmah, a nossa direita, né? Trabalhamos Binah, a nossa esquerda, no meio Da'at, fizemos uma conexão bacana entre Keter, Chokhmah, Binah e Da'at, e agora entramos então nas esferas emocionais. E de início nós já vamos trabalhar Gevurah e Hesed, vindo da direita, Hesed e depois Gevurah. Hesed geralmente representado pela cor branca e Gevurah geralmente representado pela cor vermelha. Eu já vou trazer assim essa questão das cores, números, para a gente criar um ambiente virtual também, para que vocês comecem a aprofundar o entendimento e o conhecimento dentro das sefirotes, ok? Então, por exemplo, Hesed, que tem relação com a cor branca, lembra geralmente o dia de domingo, primeiro dia da semana e o número 1. Gevurah, que tem uma relação com a cor vermelha, lembra o segundo dia da semana e o número 2, e já vai nos trazendo um gráfico na nossa cabeça, uma relação com cor, números, tipo de energia que cada esfera dessa vai trazendo para a nossa vida. Gente, a alma tem níveis. Eu não posso me debruçar e demorar muito aqui para trazer os níveis de alma, porque isso aqui está numa outra pauta, está no outro módulo que nós vamos trabalhar com vocês, os níveis da alma. Mas eu vou dar uma introdução rápida só para vocês entenderem na cultura hebraica como é que a gente lidar com a questão de emoções. A palavra emoção, em hebraico, a gente vai achar uma palavra hebraica chamada midot. É curioso que lembra medida e realmente quer falar sobre isso. As midot, medidas. Midot também a gente pode traduzir para o português como atributos. Atributos relacionados à característica daquela pessoa ou os traços de caráter que aquela pessoa carrega biologicamente também. E aí eu lembrei um pouco da análise novamente, que a análise ela é meio determinista, e a análise que a gente tem estudado fala um pouco sobre isso, os traços de caráter de cada corpo, que cada formato de corpo traz um traço de caráter formado pela mente no processo de mielinização da sua coluna vertebral. Isso aí é um assunto fantástico. Eu deixo essa bola para o pessoal do Corpo Explica. Mais uma vez citando o trabalho maravilhoso dos nossos professores. Gente, a alma tem níveis. O primeiro nível da alma nós chamamos em hebraico de Nefesh. Nefesh é esse nível mais ligado ao sentido físico, ao sentido sensorial e do ambiente. O segundo nível da alma nós chamamos de Ruach. Ruach é sim essa área que nós vamos entrar bastante agora das emoções, das esferas emocionais, porque Ruach está ligado aos sentimentos do ser humano. É mais esse aspecto dos sentimentos, das emoções humanas. O terceiro nível da alma, estou dividindo a alma humana em níveis de percepção e de emanação, tá? E de fluxo divino. O terceiro nível é Neshama, que está ligado um pouco mais à questão agora da razão da alma, do intelecto da alma. O nível que está acima de Neshama, Hayah, que está ligado à força de vontade do ser humano e uma força muito, muito importante quando você está determinado a conseguir algo na sua vida. E essa força de vontade está ligada muito ao inconsciente, que nós estudamos um pouquinho aqui, e também essa questão espiritual. E por último, Yeridá. Para surpresa de vocês, Yeridá está ligado ao prazer e aos desejos, principalmente desejos que muitas vezes estão reprimidos, sonhos que são engavetados.
Então, quais são os níveis? Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayah e Eridá. Poderia traduzir para vocês entenderem um pouquinho nessa introdução que eu estou dando. Ação e reação ligada ao mundo sensorial físico. Sentimentos, razão, força de vontade e prazer. Então, ação e reação, mundo sensorial, emoções, lógica, razão, tá? Força de vontade ligada muito ao lado espiritual do ser humano e prazeres e desejos. Ou o prazer, propriamente dito, que é a força motora ou a força motriz que mais consegue desestruturar o ser humano e, por outro lado, consegue dar com muita ênfase sentido à vida humana. O desejo e o prazer dá muito sentido à vida humana. Isso é a pauta que nós vamos trabalhar nos níveis de alma mais adiante, tá? E com mais detalhe trazer isso para vocês. Bom, eu preciso prosseguir, tem muita coisa legal aqui ainda nesse vídeo. Pessoal, esferas emocionais. Novamente você vai olhar para o gráfico. Então nós vamos trabalhar aí agora. Hesed, que em hebraico pode ser traduzido como bondade ou amor, e Gevurah, que geralmente nós também traduzimos como contenção, força, né? Eu gosto muito de força, né? Mas pode ser contenção, retenção também, ok? Mas a palavra mais apropriada para Gevurah é amor, e a palavra mais apropriada para... Perdão. A palavra apropriada para Hesed é amor, e a palavra apropriada para Gevurah é força. E uma coisa não é diferente da outra, ou seja, precisamos entender o amor, e aí falar das Sefirot, vai ter que entrar emoções. Então vamos pegar o amor como um fruto, como uma percepção, como uma característica e como uma emoção. E trabalhar o amor nos aspectos de Hesed e de Gevurah. Tá, existe esse amor que precisa muitas vezes ser um amor de doar-se, mas existe também esse amor que muitas vezes precisa ser um amor de conter-se. Bom, e aí vamos trazer um pouquinho sobre amor. A palavra amor, em grego, latim e hebraico, traz algumas conotações interessantes. Por exemplo, a palavra ahavat, amor em hebraico, ahavá, tá? Ahavá em hebraico significa amar ou também praticar justiça, porque a palavra ahavá está muito ligada a outra palavra hebraica, que é a palavra hav ou hod, tá? Doar-se, atuar com bondade, atuar com justiça ou doar de si em prol da justiça. Então, a palavra amor está muito ligada à justiça e à bondade. Então, quem ama necessariamente carrega bondade em seu ser e, consequentemente, é alguém que pratica justiça social, principalmente justiça social, que é um ato de bondade para com o próximo, tá bom? Toda lei hebraica, toda lei judaica, segundo um grande sábio judeu, Hillel, consiste em não desejar ao próximo aquilo que eu não quero para mim. Então, todo mal que eu não quero para mim, eu não devo desejar ao próximo. Então, a palavra Havá em hebraico tem a ver com amor, mas tem a ver com justiça e bondade. A palavra agape, em grego, amor espiritual. Ágape é mais esse amor altruísta, é o amor que eu penso mais no outro, que eu faço coisas mesmo não sabendo que vou receber nada em troca, eu faço porque eu quero beneficiar e ver o bem do meu próximo. A palavra filia ou filha é um amor mais fraternal em grego. A palavra eros é um amor mais sensual, um amor mais voltado à sexualidade. E aí nós temos uma outra palavra curiosa que eu já trouxe aqui no áudio, patos, que é um sentimento de amor voltado mais um amor de paixão. Tanto que patologia, por muito tempo, chegou a ser considerada uma doença. E também intitulada a doença do amor. Então, em algumas culturas, alguém ficar apaixonado, ou alguém está amando o outro, está doente. Doente de quê? De amor. Está apaixonado. Fulano está patológico. Está apaixonado. Então também o amor já foi considerado, e até em algumas culturas e no hebraico, nós temos ênfase desse aspecto do amor como uma doença também, uma doença do bem, mas não deixa de ser uma doença, no livro de Cantares de Salomão, no Ashirim, Cântico dos Cânticos,
nós temos lá uma expressão falando que eu estou doente de amor. Tem essa expressão lá também, esse pathos, essa doença de amor. Então, quando a gente entra nas esferas emocionais, a gente começa a se vislumbrar com as perspectivas, as características e os conhecimentos que a gente vai aprendendo aqui nas esferas emocionais. Então, o amor precisa ter esses dois aspectos, o aspecto de Hesed e o aspecto de Gevurah. Por quê? Um pai e uma mãe, se ele viver só na esfera de Hesed para amar os filhos, vai ser um pai e uma mãe super protetor. Inclusive eu quero abrir uma aspas, eu vou colocar depois aqui de postar esse vídeo das Sefirot, já no início das esferas emocionais, eu vou postar, porque eu já postei, vou repostar no grupo terapêutico para vocês o link de um videozinho do YouTube falando sobre o cordão umbilical. Gente, vocês precisam assistir, eu descobri na internet hoje esse vídeo, assisti, lembrei de vocês, postei aí e vou repostar. Precisa assistir, precisa, é importante para entender essa questão da superproteção, como é perigosa. Então, se o pai e a mãe tiver só o amor em Hesed, na esfera de Hesed, vai ser um pai e uma mãe superprotetor demais e vai ter dificuldade de punir ou de ser duro ou de ser firme quando necessário na educação do filho. E vai gerar um desequilíbrio na educação do filho. Por outro lado, se o pai e a mãe tiver um amor mais só voltado para a esfera de Gevurah, de repente pouco afetuoso com os filhos, duro demais, vai cobrar demais e vai reter demais coisas que muitas vezes o filho precisa ouvir e precisa sentir dos pais. E com certeza, se tiver muita Gevurah nesse pai e nessa mãe, ele vai ter dificuldade de compartilhar da sua própria vida e do seu próprio ser com seus filhos. Então, precisa ter esse balanço. Precisa ter um atributo de bondade e precisa ter um atributo de força, juntos, nesse amor para educar os filhos. O cônjuge, o relacionamento, a mesma coisa. Na hora de ser duro com seu cônjuge ou com seu parceiro e a sua parceira, você tem que aprender a ser duro, inclusive para falar a verdade. Tem coisas que exigem verdade, tem coisas que exigem força, coragem. Claro que para ser bom hoje em dia e fazer o bem tem que ser corajoso. Então tem que ter esses dois aspectos. Essas duas esferas, essas duas sefirot têm que estar trabalhando juntas para dar a nós um equilíbrio. Principalmente quando o assunto for amor. Para mim, gente, como terapeuta, o amor é uma escolha. É um fruto de uma escolha. Como professor de teologia, eu quero trazer uma visão teológica. Para mim, o amor ele pode ser considerado um fruto de uma crença também. Porque eu tenho que acreditar em alguém para muitas vezes querer amar e decidir amar essa pessoa. Porque amar envolve confiar também. É difícil amar sem confiar. O amor gera muita confiança quando é um amor verdadeiro e um amor que você decide amar. E o amor tem que ser uma decisão, porque você tem que decidir e assumir as responsabilidades desse sentimento, porque você vai se decepcionar com a pessoa amada. Porque o amor não é perfeito. Não existem seres humanos perfeitos, então não existe amor perfeito. O amor é imperfeito, sim. Por quê? Porque o amor ele só faz sentido quando ele é colocado numa relação de troca e numa relação de ligação. Eu amo você porque eu escolho amar você, mas assumo a responsabilidade que quando criar expectativas eu posso ser decepcionado. Mas mesmo assim, quando você me decepcionar, eu decido te amar e continuar te amando porque eu preciso perdoar. Quem ama, perdoa. Eu não estou falando que você deve ficar perdoando tudo e aceitando tudo. Mas quem ama, perdoa. Mesmo que seja para deixar o outro partir, para se desligar do outro, para não viver um cativeiro emocional, eu preciso liberar o perdão, porque eu não quero você acorrentado a mim. Então, nessas sefirot emocionais nós vamos aprender sobre isso. O amor não é só bondade, bondade, bondade. O amor também tem a parte da força, tem a parte do não, tem a parte do limite e tem a parte do rompimento. Muitas vezes a pessoa tem que romper com a outra mesmo amando a outra. Muitas vezes a pessoa tem que aceitar a despedida, deixar o outro ir, mesmo amando. Por quê? Porque o amor liberta. O amor não aprisiona. E se há prisões, e se você vive um cativeiro, então não tem amor só nesse relacionamento. Tem outros sentimentos mesclados ao amor e de certa forma já até adoeceram esse amor. E muitas vezes o seu amor está precisando ser repensado, ser reavaliado. Ok? Comecei com amor, comecei com ahavá, com ágape, com o eros, o filia ou filia, né?
o pathos. Comecei já falando de um sentimento muito contraditório. E eu já quero dizer, o oposto de amor não é ódio, viu? O oposto do amor é a indiferença. Porque quem ama também odeia. E quem odeia demais tem muito amor envolvido nesse ódio. Então cuidado para não se contradizer quando você disser, eu odeio fulano. E eu não tenho mais nada por ele, só ódio. Cuidado, porque você está se entregando. O amor e o ódio andam juntinhos. Você só odeia aquilo que dá importância. Você só odeia aquilo que realmente ocupa um espaço significativo dentro do seu ser, dentro das suas sefirôs. Então, aí vai a dica para vocês. O oposto do amor é a indiferença. Por quê? Porque eu não posso amar alguém que é igual a mim. Se for igual a mim, ou se for alguém que eu julgo ser muito perfeito, eu não quero amar essa pessoa. Porque o amor, ele revela a imperfeição das pessoas. Quando eu verdadeiramente amo alguém, é porque eu já conheço as imperfeições dessa pessoa e resolvi amá-la assim mesmo. Respeitar a pessoa com as suas imperfeições.